Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje nós vamos ter mais um papo interessante. E hoje vai ser um pouco polêmico, então espero que você goste do nosso episódio. Já aproveita, quem está aqui no YouTube, deixa o like, deixa aqui a sua curtida que é importante, né? Se chegou pela primeira vez, dá uma olhadinha aí se está inscrito ou não. Muita gente às vezes chega aqui, acha que está inscrito. Eu já passei aqui várias vezes no Ciência da Bola, mas às vezes não está inscrito, tá bom? Muita gente assiste aqui, mas não se inscreve no canal. É importante ter esse feedback de vocês também. Quem está ouvindo aí na sua corridinha matinal, no trânsito, na academia, depois que terminar aí a sua tarefa, importante também deixar o like aí na sua plataforma de podcast preferida e, se possível, também um comentário especial aqui sobre o Ciência da Bola. Hoje a gente vai falar com o Leonardo Monteiro. O Leonardo Monteiro já esteve com a gente aqui em curso, já esteve com a gente aqui em eventos. Se não me engano, é o terceiro episódio de podcast que ele vai estar conversando aqui com a gente. E o episódio de hoje vai ser interessante porque a gente vai falar sobre esse tema que está aqui no título. Será que isso funciona? Será que treinamentos aí tampando um olho, o direito ou o esquerdo, faz sentido? Isso é científico ou não? Isso é uma prática que a gente viu recentemente acontecendo, até veiculando em vários sites de esportes, sobre um treinador que utilizou isso no treinamento com seus atletas e viralizou. E por isso resolvi convidar o Leonardo, que é especialista na área, ele tem um livro na área de tomada de decisão, em breve terá outro livro, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, está no forno aí para sair, e ele tem uma formação específica nessa área. Ele é mestre no treino de alto rendimento, na Universidade do Porto, na Faculdade de Esportes, em Portugal, né, no Porto, uma faculdade de referência. É um profissional que também é treinador de futebol, atualmente está treinando na base, né, na equipe do Novo Hamburgo, já teve experiência também no profissional. Então, é um profissional que já trabalhou e está trabalhando no alto nível, está vivenciando a prática e, ao mesmo tempo, tem muito embasamento científico. Tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo novamente. Fala, João, tudo certo? Como estão as coisas por aí? Sempre uma honra participar aqui do Ciência da Bola. Vamos bater esse papo aí que eu tô ansioso. Legal, vamos lá, Leonardo. Eu vou compartilhar aqui para o pessoal que está no YouTube. Quem está no Spotify também consegue ver, mas quem está em outra plataforma de podcast, depois dá um pulinho aqui no YouTube para ver o que eu vou compartilhar. Estou aqui com o site do GE aberto. Vou contextualizar o tema de hoje. Piratas, jogadores da Itália sub-21 treinam com tapa-olhos. Entendo o motivo. E aqui a matéria do técnico Silvio Bandini, que impôs uma dificuldade aos seus atletas a fim de exercitar o mental dos atletas. É uma matéria do GE, mas a gente até compartilhou no Instagram, outros sites, outros perfis também compartilharam. O que ele fez? Para simplificar aqui a notícia, ele, com seus atletas da categoria sub-21, participaram de treinamento usando um tapa-olho. Inclusive, o goleiro também utilizou aí o tapa-olho. Aqui tem uma imagem deles utilizando, acredito que seja essa imagem deles mesmos, né? Não sei se é uma imagem ilustrativa, mas acredito que seja deles mesmos. E aqui, Silvio Baldini impôs tal dificuldade aos comandados com o intuito de exercitar o mental deles. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já havia adotado tal estratégia quando dirigiu o Catania, o Palermo e o Pescara. E aí ele fala aqui, ó, abre aspas, quero ensinar meus jogadores a enxergar o campo não apenas com os olhos, mas também com a mente e o corpo. Aqui uma outra imagem também sobre o goleiro utilizando esse tapa-olho, as imagens realmente todas aqui do clube. Enfim, aí muitas pessoas comentando, compartilhando, achando interessante que a ciência sendo aplicada diretamente ali no campo, pensando, né, numa tomada de decisão, numa busca visual. E por isso que a gente vai conversar com um especialista, que entende sobre esse assunto. E para iniciarmos, Léo, a pergunta principal. Faz sentido isso ou não? Ai, ai. João, já começou arrebentando. Cara, vamos lá, a gente tem que ir por pontos, se faz sentido ou se não faz sentido. Em primeiro lugar que a gente tem que entender é o que seria conhecer o campo, conhecer o jogo com a mente, né? Não só com os olhos. Eu acho que tem muito a ver com
com uma tentativa de potencializar a performance, mas que tu acaba prejudicando essa performance. Porque o que acontece é que a binocularidade, ou seja, a visão que os dois olhos provêm para o cérebro, ela que te dá a profundidade. E o jogo, óbvio, é um dos aspectos, né? Mas o jogo de futebol, ele está muito ligado aos espaços, e os espaços, eles dependem dessa perspectiva, né, de profundidade. Ou seja, independente da minha posição, eu preciso saber onde é que a linha defensiva do adversário está, eu preciso saber onde é que o meu atacante está, onde é que os meus meias estão, onde é que os meus volantes estão, onde é que os laterais estão, e isso, tu vai ter uma noção óbvia de localização, só que quando é que tu vai conseguir otimizar essa localização? Né? Quando tu tiver os dois olhos. Além disso, quando tiver os dois olhos. Quando tu tiver com a visão dos dois olhos. E essa tentativa, ela, na verdade, ela te corta parte daquilo que é essa perspectiva de distanciamento. Né? Então, assim, eu acho que ela é uma tentativa, que se busca ter base científica, porém, ela não tem base científica para ser utilizada. Tá? Então, a gente precisa ser um pouquinho mais criterioso. E isso tem muito a cara daquelas super revoluções tecnológicas, né? Que se tenta fazer com que se tente aplicar num determinado contexto, num clube, e, na verdade, o tiro sai pela culatra, como se diz. Né? Na verdade, tu, ao invés de potencializar a performance, tu está reduzindo. A gente precisa entender que, no momento do jogo, os dois olhos estão bem abertos, né? com campo aberto. Então, assim, é uma tentativa um pouquinho, digamos assim, enviesada. Eu diria que ela é uma tentativa enviesada, sem base, né? Mas é aquela coisa, como no futebol. O futebol, o centro dele não é científico, o centro dele é artístico, né? Então a gente pode ser que daqui a 6 meses, sei lá, a sub-20 sub-21 da Itália ganhe um torneio e vão falar, ó, tá vendo? Foi por causa do tapa-olho. Não foi por causa do tapa-olho. Foi por treinamentos, foi por exercícios, foi por questões de vestiário, foi por questões de gestões, foi por questão da parte tática, mas dizer que foi em função do tapa-olho, até o momento a gente não tem nenhuma evidência de que esse tapa-olho de fato consiga potencializar qualquer tipo de performance. E o que é vendido é que isso talvez seja científico, né? Principalmente por público leigo, que não trabalha diretamente com futebol, torcedores, no caso, podem ver isso e pensar, poxa, ali o pessoal da ciência já está inventando de novo. E aí afasta um pouco mais, né? Lá vem atrapalhar o futebol, como você disse. Muitas coisas funcionam no futebol, porque o futebol ele não é científico. A ciência é uma das coisas que envolve o futebol, que pode contribuir para o desenvolvimento, né? Então, utilizar de artifícios como esse dá a entender de que é algo científico, mas não é. E talvez muitos dos nossos ouvintes aqui que estejam acompanhando, até da nossa audiência aqui no YouTube, não tenham ouvido falar sobre o termo pseudociência, que seria uma ciência, pseudo seria uma ciência sem cabeça, né? sem um norteamento, sendo fantasiado, né, de ciência. Sim. Seria o caso de Seria. ações como essa? Seria, sem dúvida alguma. Seria, sem dúvida alguma. Porque, na verdade, a ciência ela busca respostas para aquilo que a gente não tem, ou comprovações, né, para aquilo que a gente imagina ter como convicção. Só que a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação que a gente vai ter. E muitas vezes existem resultados de pesquisas, tá, que eles podem te falar sobre a visão,
e aí tu pega um viés, tu pega uma interpretação daquilo e acha que uma coisa vai impactar na outra. As coisas têm, assim, tem que ser bem, tem que ter bastante calma nesse momento. Por que eu quero dizer com isso? Porque é, tudo, tudo aquilo que a gente está caminhando do ponto de vista científico para conseguir potencializar a performance, e eu não estou falando só sobre neurociência, né, vou até aqui fazer uma via paralela, tá? Treinamento de força para o atleta. Por que que o atleta, quando ele chega na academia, né? Por que que ele, sei lá, no agachamento ele tem que fazer 3 de 8? Por que que é 3 de 8, não é 3 de 10? E por que que não é 3 de 12? E por que que não é 3 de 15? É 3 de 8? E por que que é 3 de 8 e não é 4 de 8? Ou por que que não é 2 de 8? Ou por que que não é 5, 6 séries de 8 repetições? Entende? Existe um motivo. Existe algo que a ciência busca, né, obter respostas, mas a gente não pode pegar os seus vieses e as suas falhas interpretativas e querer aplicar algo novo. É isso que é a famosa pseudociência, né? Achar que ter uma interpretação sobre aquilo que foi escrito. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado, porque às vezes a gente quer comprovar algo que é nosso e não que é científico. É para até ilustrar mais para o pessoal esse contexto que você trouxe, de trazer algo que está ali escrito, às vezes em algum artigo, mas a pessoa interpreta de uma maneira diferente para justificar o que ela quer fazer. E eu acho que também existe um ponto, João, muito importante. Dois, na verdade. Um, que a gente tem que entender que todo ser humano ele tem o seu próprio viés. Como treinador, eu preciso convencer os meus atletas que a minha ideia de jogo é a que é a melhor para aquele contexto. Isso está enviesado, né? Porque talvez o treinador anterior e o próximo treinador não pensem da mesma forma que eu, e todo mundo vai vender a sua ideia da melhor forma possível. Isso é um viés que a gente adota e a gente quer que o jogador compre a nossa ideia. Isso é uma questão do viés. A outra questão que a gente também precisa entender é que vão ter momentos que eu posso aplicar algo que não necessariamente a ciência vai, vai Vai embasar, embasar uma base científica. entendeu? Eu vou. Tudo bem, não tem problema algum tu tentar algo que a ciência não embasou, ou que a ciência sequer falou. Só que daí também não vai me dizer que é para melhora de performance, para ver o jogo através de uma perspectiva diferente. Até porque, especificamente sobre esse caso, a visão ela direciona as tomadas de decisões em 80, 90%, ou seja, 80, 90% das decisões que eu tomo são dependentes da visão. E a visão dos dois olhos, né? Então, assim, a gente precisa entender que o Charles Poliquin tinha uma frase. Charles Poliquin era do treinamento de força, já faleceu, acredito. E ele falava uma frase que é muito boa. Se eu depender que a ciência me comprove, e a ciência vai levar 40 anos para comprovar o que eu acredito, então eu não vou treinar nunca. Só que assim, o que ele quis dizer com isso? Eu treino meus atletas de uma forma com que eu acredito. Eu não tenho embasamento científico. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mas ele também admite que não tem base científica, que é muito na crença, muito naquilo que ele acredita, sendo um método de treino, né? Enfim, uma rotina que ele tenha criado, produzido. Então, assim, da mesma forma que existe em todas as áreas, né? Neste caso, tudo bem, tu quer treinar com tua power, tudo bem, só não vai me dizer que é com base científica, né? Porque a base científica, ela ela está enviesada. Nesse caso, ela está bem enviesada. Para fazer até a gente compreender um pouco mais e até defender o treinador, porque a gente não sabe se ele
também está falando que isso é científico, né? A gente está Claro. levando em consideração de que é científico, até porque o que é vendido nas mídias vai ser nem sempre o que a pessoa fala. Nem sempre o que o treinador disse ou o que é a intenção dele vai ser vendido. A mídia, às vezes, vai aproveitar um caso como esse, ou para dar ibope ali para um lado ou para o outro, né? Ou para crucificar ali a ciência, ou para exaltar, né, a ciência. Nesse caso, pela matéria que a gente até compartilhou aqui, piratas. Já começa assim, né? Ou seja, já dá um sentido ali de que, poxa, não é possível que o pessoal da ciência está inventando de novo, que é o que acontece, e quem é da área que sabe muito bem, ou talvez já passou por isso em muitos momentos, né? Mas, enfim, eu não quero tomar juízo de valor também, se está certo ou está errado, mas eu quero só entender, né, com base no que a gente estuda, no que você também vem desenvolvendo em pesquisas, livros, principalmente na neurociência, se isso funciona ou não. Então, primeira pergunta, não funciona. Inclusive, tem embasamento científico de que não funciona você tampar o olho para melhorar a performance da visão, para melhorar a tomada de decisão, para melhorar ali as suas estratégias de busca visual. Existem algumas ações que permitem você desenvolver a melhora da capacidade de tomada de decisão. Ele fala ali que é jogar com a mente, né? Mas a gente pode trazer ali que seria tomar melhores decisões, leitura de jogo, antecipação, melhorar sua busca visual. Existem algumas ações que a ciência já traz, mas também existem alguns desafios em relação a isso, né, Léo? Queria que você atualizasse para a gente em relação a isso. Perfeito, João. E até para fechar esse parênteses que a gente estava falando agora, as últimas reportagens, né, sobre a questão desse método de tapar o olho, tem muitas reportagens, não é parte da seleção italiana falando, muitas reportagens estão vendendo como se já houvesse ciência embasando isso. E essa é a parte crítica. Essa que é a parte crítica, é vender como se tivesse esse embasamento. E isso não tem nada a ver com a seleção italiana, obviamente, isso tem a ver com as reportagens que estão saindo. Mas sobre a questão das decisões e sobre essa via de mão dupla que existe de visão e tomada de decisão, alguns estudos, inclusive, que a gente estava debatendo hoje mais cedo, alguns estudos eles querem mostrar que, né, existe essa via de mão dupla, e de fato existe, entre tomadas de decisões e o, a visão em si, a visão no sentido funcional, não só a visão de captar imagens, né, mas como é que eu interpreto essas informações que chegam no cérebro. Mas a gente também tem que ter um cuidado, assim, que até o momento, as nossas decisões, e isso para quem trabalha na ciência, isso é um pavor, isso aqui. Até o momento, as nossas decisões, elas não são quantificáveis, elas não são qualificáveis. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma perspectiva de que o jogador, inclusive está no meu primeiro livro, que o jogador tem um número X de decisões, só que isso é baseado nas ações do jogador, e nem sempre as ações do jogador querem dizer assim, se eu corro para frente, eu estou tomando uma decisão, se eu corro para trás, estou tomando outra decisão. Só um segundo. Quem disse que isso só tem uma decisão ou duas decisões? Não. Mas seriam ações motoras também, quando a gente fala isso, né? Exato. Pode ter uma decisão que ele tomou antes, né? Exatamente. De não fazer aquilo. Exato. Eu sempre dou o exemplo assim, eu sou um jogador, estou num 3-2. Eu estou com bola, né? Eu estou no centro, tem um jogador à minha esquerda, tem um jogador à minha direita. E eu quero conduzir, por quê? Porque eu quero ver o comportamento dos dois jogadores defensivos. Então, assim, eu vou conduzir. Ok, isso aqui é uma decisão, eu vou conduzir. Só que, assim, ninguém soltou na pressão. O que eu vou fazer? Eu vou continuar conduzindo até atrair alguém. Ou até que eles parem. Então, assim, aí eu já tenho uma segunda decisão que não é quantificável. E também não aparece, né, digamos assim, ela não está visível, ela não está clara. Então, assim, até o momento, e eu sinceramente acho que vai ser muito difícil que a gente tenha, decisões quantificáveis e qualificáveis. Eu dei o exemplo da parte quantificável, por que ela é difícil? Por que ela é difícil de qualificar? Porque as decisões, elas são únicas e exclusivas dos atletas. Elas podem ser desenvolvidas, mas elas têm que ser, primeiro, contextuais.
certo? Por que que elas têm que ser contextuais? Por que que elas são contextuais? Eu tenho um jogador, e isso é verdade, eu tenho um jogador que ele, na metade do campo defensivo, ele tem decisões fantásticas. Só que o que acontece? No campo, quando eu estou em fase de construção, o meu campo começa a abrir. Eu não pontuo no jogo de futebol se eu passo do meio campo pelo meio, pelos lados ou pelos meios espaços. Então eu consigo, o meu funil, ele abre. Enquanto que eu vou passar para a segunda parte do meio campo e eu começo o meu funil começa a fechar no sentido de que eu tenho agora as minhas decisões, né, de forma um pouco mais limitada, porque o jogo me impõe isso. Então, assim, toda essa cadeia que existe, que é experiência do jogador, o contexto que ele está envolvido, tudo isso é muito único, é muito exclusivo dele. Então, eu não posso qualificar, eu não posso dizer que eu posso comparar ele com ele mesmo de ontem, mas eu não posso comparar, por exemplo, as decisões dele com um outro volante. Ele, por acaso, é volante, esse menino que eu lembrei. Ele é volante. Eu não posso comparar as decisões dele com as decisões de um outro jogador, porque as experiências são diferentes, porque a visão que eles têm, o entendimento que eles têm de jogo são diferentes. E a gente precisa, e o mais interessante do futebol é que a gente precisa ter uma equipe heterogênea nesse sentido. Eu não posso ter 11 jogadores que sejam dribladores. Eu preciso ter um goleiro que seja muito bom, que não pode ter as mesmas características óbvias de que um lateral. Eu daqui a pouco vai ter uma posição, um meia, que se eu tiver um meia driblador, ótimo. Mas já imaginou se eu tiver um zagueiro driblador? Não, eu preciso que eles tenham condições diferentes, entendimentos diferentes, que eles tenham condutas diferentes. Eu preciso disso para potencializar isso que potencializa o meu grupo coletivamente. Então, assim, é muito complicado. Aí a gente começa a ver que, cara, as decisões, de fato, elas são difíceis de qualificar. Elas são de dizer que é bom, que é ruim, que é melhor, que é pior. Talvez nesse sentido individualizado, de que o que que ele fazia ontem e o que que ele faz hoje, o que que ele pode fazer amanhã, isso sim, isso seja algo interessante de se desenvolver. Mas essa comparação, ela é muito perigosa. Por isso que às vezes a gente tem que ter um certo cuidadinho em falar sobre decisões certas ou erradas. Não tem um padrão, né? O que seria a melhor decisão. Talvez seriam as melhores decisões em determinados momentos. Aqui a gente talvez não vai conseguir expandir muito, porque quando a gente fala sobre neurociência, existe um mar azul de possibilidades. Muitas pesquisas são realizadas e cada vez mais pesquisas são necessárias para que entenda o funcionamento do cérebro. Isso não só no esporte, mas principalmente na nossa vida, né? Poucos aqui do nosso podcast talvez saibam, Léo, a gente estava conversando aqui em off, mas eu tenho uma das minhas formações é voltada para um pouco aí da tomada de decisão, da busca visual. Meu mestrado foi nessa área, onde eu fiz na Universidade de Viçosa, muitos conhecem a Universidade de Viçosa, que é referência nesse assunto. Tem um tempinho já que eu terminei esse mestrado, já tem quase aí 10 anos, tem alguns artigos publicados, então vou deixar uns links aqui na descrição, caso o pessoal se interesse também, e eu gosto de conversar sobre esse assunto. O Léo tem essa formação mais avançada do que eu nesse sentido, né? Aprofundou muito mais na neurociência, e eu lembro que no momento que eu estava estudando no meu mestrado, Léo, eu vi ali muitos estudos voltados para tomar decisão, e o que você disse aí, já a gente conseguia perceber em relação a quantificar, a dificuldade em quantificar a tomada de decisão. Talvez seja uma qualidade dessa decisão. Se essa decisão foi certa, se essa decisão foi errada, se ela foi uma decisão consciente ou não consciente, que aí entra a parte da neurociência com a intuição, que vem conhecimento declarativo, conhecimento processual. Em breve a gente vai fazer um episódio sobre isso também, né? Entender mais sobre isso a fundo. Mas, enfim, nos estudos, principalmente voltados para a tomada de decisão, a visão era um dos pontos principais para ler o ambiente. E por isso que talvez seja aí a menina dos olhos. Caiu bem, né? Visão, a menina dos olhos no treinamento. Como treinar a visão? Tem um vídeo que a gente postou há um tempo no Instagram, foi durante a Copa do Mundo, então já tem quase 4 anos já.
que eram os goleiros da Suíça, se não me engano, que estavam utilizando aquele óculos que tem efeitos de piscar, né, o estroboscópico. A gente também já conversou aqui com especialistas sobre esse óculos, e aí foram muitas críticas, porque a Suíça não venceu a Copa, Claro, não claro. perdeu para o Brasil, mas não venceu a Copa, né? E aí não funciona, logo isso já não funciona, né? Para as pessoas isso já não funciona. Mas esses goleiros são referência, né, na Europa. Se não me engano, o Sonner, acho que hoje ele tá na Inter, né? Na época ele estava no Borussia. E tem mais um outro goleiro que eu esqueci o nome aqui, o pessoal já deve estar ouvindo, deve lembrar. É uma tentativa também de você treinar a visão. Existem outras tentativas? Como que é feito isso nos clubes, para aqueles profissionais que querem implementar mesmo a ciência? O que artigos dizem? O que você também tem a dizer, principalmente sobre a visão e o treinamento dela? Ver que a visão, a decisão e a ação, mas principalmente visão e decisão, elas não estão dissociadas, né? Por quê? Porque uma tem muita dependência da outra. Então, a gente treinar a visão, a gente sempre vai ter como treinar a visão, assim como a gente tem como treinar a decisão e a gente tem como treinar a ação, né? Depende muito do qual é a ênfase, né? Um dos aspectos que a gente pode levar em consideração é que a troca de contexto do meu treino, naturalmente, o que acontece? Se eu tenho a troca de contexto do meu treino, naturalmente, ele vai fazer com que essa visão consiga, a longo prazo, médio e longo prazo, ter um desenvolvimento. E o que quer dizer com isso? Se eu só treino em campo reduzido, se eu só treino em campo reduzido, minha visão ela vai estar enviesada, aquilo que a gente está falando, enviesada, vai estar, entre aspas, né, viciada para um campo curto, para um campo próximo a mim, e que vai ter, pelas quantidades de ações, né, vai ter algumas potencialidades e outras questões que não vão ser tão potencializadas. Então, se eu vou trocar e eu faço, às vezes, em jogos de média escala, às vezes jogos de larga escala, às vezes jogos reduzidos, isso naturalmente vai fazer com que a minha visão vá tendo suas adaptações. Um dos aspectos também a se ter em consideração, e eu acho que isso tem crescido nos últimos anos do treinamento, é que o treinador muitas vezes está direcionando a atenção do jogador, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, observa como é que o jogador está de uma maneira, observa como é que o adversário está. Um dos exemplos muito claros, assim, e acho que teve um vídeo que viralizou, que era o seguinte: o passe do Xavi já tem uma seta, ou seja, se o Xavi dá o passe na minha perna esquerda, eu tinha que girar para minha perna esquerda. Se o Xavi me dava o passe na minha perna direita, eu girava para a perna direita. Então, isso de alguma forma fez com que o refino visual do Xavi em perceber onde é que está o meu companheiro, onde é que está o adversário e onde é que eu tenho que jogar essa bola, isso tudo são aspectos bem micro, né? Bem detalhados mesmo, detalhados não, bem detalhistas, que podem fazer a diferença depois. Então são assim, eu sempre digo que quanto mais contextos a gente criar, melhor. Mais eu vou desenvolver minha visão, mais eu vou desenvolver minha decisão, mais eu vou desenvolver a minha ação. E isso não tem uma regra, né? Isso não tem uma regra. Por quê? Porque o futebol continua tendo muitos contextos. Só de fases do jogo, de momentos do jogo, nós temos 5. Organização ofensiva, organização defensiva, transição defensiva, bola parada, né? Ofensiva e defensiva, ainda por cima. Então, assim, são muitos contextos que o futebol tem. É uma habilidade aberta. Então, isso, quanto mais contextos eu criar para os meus jogadores nos treinos, melhor, mais eles vão se desenvolver. E, obviamente, que um dos aspectos é criar espaços diferentes. Se eu crio sempre espaços diferentes, zonas livres, zonas mistas, quem é que pode entrar, quem é que não pode entrar, qual seria uma ação que eu quero mais ou menos solidificar para que as outras, né,
ajam de acordo com aquela que eu solidifiquei. Um coringa, o que um coringa faz? Então, todas essas condicionantes do treino, chega ali naquele ponto, todas essas condicionantes do treino acabam potencializando visão, decisão e ação. Excelente. Até quando a gente traz alguns resultados científicos para aplicar no treinamento, existem pesquisas científicas que mostram, por exemplo, quanto mais você observa o campo de jogo, com certeza você vai buscar mais informações. Espera-se isso, né? Porque a pessoa ali, o atleta, ele vai ver, mas olhar é diferente. Ver é uma coisa, olhar é você interpretar aquilo, perceber, para depois ali você tomar uma ação. Outras questões também que saem muito em artigos científicos os famosos pescoços de borracha. São atletas que mexem bastante, né? Tem até um vídeo bem icônico do Lampard, quando ele jogava no Chelsea, que ele vira o pescoço assim dezenas de vezes em um intervalo muito curto ali, justamente para buscar informações pelo local do campo, antes de receber a bola. Então mostra também essa capacidade de varrer visualmente, né? Scanner, normalmente utiliza esse termo científico, né? Escanear ali no campo de jogo. Porém, existe também na ciência, até para contextualizar para o pessoal, os famosos quiet eyes, né? Que são olhos quietos, que é em situações paradas, em situações fechadas, que é muito usado, por exemplo, no basquete, quando vai fazer o arremesso, né? Onde você olha, concentra, fica ali olhando durante um tempo maior para a cesta, para tentar arremessar. O que acontece muito com os goleiros também, quando vai defender a cobrança de pênalti, vai tentar identificar ali o cobrador. Tem a questão também, e é uma característica diferente, porque é uma situação fechada, um contra um, então o padrão do olhar é diferente. Quando é uma situação mais aberta, quanto mais você mexe, é melhor, né? Então são contextos aí bem interessantes que existem dentro da ciência e que são investigados, mas que não tem uma resposta única justamente porque o futebol ele tem muitos fatores, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esses dias eu estava vendo uma publicação do Mark Williams, né, o pai da tomada de decisão, e ele até comenta assim, ok, realmente a rotação, né, da cabeça, do pescoço, né, esse escaneamento, ele é muito estimado, no sentido de que é muito importante, a gente já viu a importância que ele tem, porém, a gente também tem que ter um detalhe, eventualmente não é só porque tu está girando, né, tua cabeça para um lado para o outro, que tu está buscando informações. Tem momentos que tu pode estar com a tua cabeça direcionada e só o fato dos teus olhos mexerem e já buscarem a tua informações aqui em talvez 90 graus, já pode ser muita informação que chega ao teu cérebro, né? Então, assim, é aquela coisa, às vezes a gente se prende muito nesses pontos, né? E óbvio que são importantes a questão de rodar pescoço, rodar, né, a cabeça ali para conseguir mais informações, mas não é só porque eu estou fazendo isso que eu estou tendo mais informações. E isso também tem muito a ver com aquela dicotomia, né? Teoria e prática, porque eu sempre digo assim, a teoria sem a prática, ela é inútil. E a prática sem teoria, ela é vazia. Primeiro, a gente até precisa de um espaço vazio, né? Mas depois a gente precisa, uma precisa embasar a outra, uma precisa estar caminhando junto com a outra. Então, assim, todos esses pontos que aí sim a ciência entra para tentar ajudar, é sempre muito bem-vindo. Mas temos que admitir que ainda a gente precisa a gente precisa de muitos anos de pesquisa ainda para a gente conseguir entender que de fato a gente consegue potencializar mais e melhor o nosso atleta no sentido da busca visual. Durante muito tempo, e até hoje também, há muita investigação para entender o perfil do que acontece com o cérebro do atleta, como que ele busca as informações, como que é o funcionamento até da questão visual no esporte. Aí entra também a questão da visão periférica, né? A amplitude de visão. Talvez pode ser isso que, que foi o uso do tampão, né? De repente, assim, vou tampar esse lado aqui para ver se ele melhora a amplitude do outro olho, né? A visão periférica. E a gente sabe que a visão periférica ela pode ser desenvolvida, mas tem muita questão biológica do tamanho do olho, né? O tamanho ali
da pupila, das córneas, enfim, é um assunto também que a gente pode aprofundar em outro momento. Desculpa, João, e também tem um detalhezinho. A visão periférica, ela é potencializada à noite e ela é perturbada durante o dia também. Detalhe que interessante também saber disso. E hoje a dificuldade é pesquisas científicas que mostrem como melhorar isso. Porque justamente, como você disse, não ter um padrão, a gente não saber o que é o padrão de uma decisão correta, existem centenas de decisões corretas, e aí entra muita característica. Em que momento do jogo que eu vou pedir o meu atleta para usar a visão periférica? Em que momento que eu vou fazer ele que mexa o pescoço? Será que é interessante, às vezes, ele focar, de repente, só no olhar ali, na postura, no quadril do adversário, por exemplo, fazer um desarme? Então, é um desafio muito grande, por isso que é muito importante vocês que estão aqui nos ouvindo, assistindo, estudar no contexto científico, se atualizar, identificar também quanto que isso pode ser levado para a prática e não pegar receitas prontas, como é vendido muitas vezes na mídia. E aqui, por exemplo, no Ciência da Bola, a gente está discutindo aqui nesse momento com um especialista um assunto pertinente, um assunto que a gente não está batendo o martelo, não está cravando aqui o que você deve fazer no seu treinamento, assim como nos cursos que a gente sempre ministra aqui, traz convidados, a gente também não faz, olha, é isso aqui que funciona. Não são receitas de exercícios prontos, segundo a ciência. Porque não tem como, Léo, até seria uma leviandade minha, à frente do Ciência da Bola, defender com unhas e dentes de que tal coisa é científica, faça isso que vai dar certo. Porque existe essa questão, né, de você trazer o contexto científico e saber aplicar no momento certo. Porque não adianta nada a gente aplicar de uma maneira errada, acaba entrando, como você disse no início da nossa conversa, uma pseudociência. Utiliza ali de conhecimento científico para vestir ali algo que não é científico. Então, acho que me chamou a atenção essa matéria, e eu vi que você postou, com histórias que você postou, né? Algumas histórias, então não tem como o pessoal ver mais. O Léo fazendo uma dinâmica interessante com os atletas dele para mostrar a importância da busca visual e da profundidade, né? Que você tampar um olho não necessariamente vai fazer você melhorar a performance. Então, essa era a ideia de hoje. Claro que é um tempo curto aqui no nosso podcast. Fica o convite para você voltar, Léo, em outro momento. E queria deixar um espaço para você divulgar, quem quiser entender mais sobre esse assunto, seus livros, outros projetos que você tem. Inclusive, tem um curso que você participou com a gente. Se você autorizar, a gente vai liberar esse curso de novo para o pessoal, que às vezes ficou curioso. Se você autorizar, vou deixar o link aqui abaixo, que aí o pessoal pode adquirir também, entender um pouco mais sobre a neurociência, a tomada de decisão. Mas fica o espaço para, de repente, trazer também algum outro contexto aqui da nossa conversa, mas também um espaço para você divulgar seus materiais. Claro, sem dúvida alguma, podemos disponibilizar esse curso, sim, seria uma honra. Eu tenho o meu primeiro livro, né, da tomada de decisão, ele foi lançado em 2021, com a editora Book. Foi um livro que nasceu a partir do meu mestrado na Universidade do Porto, em que ele tinha uma base teórica bem mais avantajada, digamos assim, porque realmente era aquilo que se tinha no momento, né, existe inclusive um capítulo que é a visão e a tomada de decisão, que foi o assunto do meu mestrado. Na verdade, eu peguei todo o meu mestrado e transformei em um capítulo, e depois, óbvio, fui construindo ao redor desse tema o que é a tomada de decisão, as suas referências. E agora, não sei se chega até dezembro, tomara que sim, mas no máximo no início do próximo ano, estamos lançando Tomada de Decisão 2.0, em que a ideia é justamente a gente ter uma vertente muito mais prática. Então, a gente vai falar sobre os corners, como falam na Inglaterra, né, os corners que formam a personalidade do atleta, né? Ou seja, o que é o atleta do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, do ponto de vista físico, psicológico, psicossocial, melhor dizendo, cognitivo. E aí a gente começa a ver quais são qual é a importância das condicionantes do treino. A gente vai dissecar cada condicionante do treino, a gente vai falar sobre o jogo. E, para mim, a parte mais legal de todas foi que eu fiz algumas entrevistas
com alguns profissionais que estão na área, para embasar esse assunto da tomada de decisão, o que cada um pensa sobre tomada de decisão. Fiz uma entrevista com 4 preparadores físicos, conversei com um treinador de elite aqui brasileiro, conversei com 2 treinadores portugueses, um da Premier League e um que já treinou no Brasil, porque que cada um tem a sua visão de tomar de decisão. Então, ele embasou, não só embasou o livro, mas eu acho que também tudo aquilo que veio sendo construído do ponto de vista científico e mais do ponto de vista artístico do futebol, no final foi muito interessante porque as entrevistas casaram mais ou menos com as ideias práticas, né, da tomada de decisão. Então, assim, eu estou bem orgulhoso com esse livro. Acho que vai ajudar bastante a gente ter uma ideia legal, no sentido de criar mais contextos. Por que a gente precisa criar tantos contextos para o jogador? E por que a gente precisa valorizar cada vez mais a tomada de decisão, mais no sentido do jogador como um ser individual, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, assim, faz parte desse projeto. Esse tomada de decisão 2.0, ele vai ser um livro que acredito que vai dar o que falar, vai dar o que falar. Tomara. Excelente. Então, vou deixar também aqui o link na descrição do livro, está disponível. Em breve, quando esse estiver lançado, também a gente faz um bate-papo aqui legal. E também vou deixar o link aqui do curso. O curso é um curso bem curto, né? Acho que são 3 horas ali, para o pessoal aprofundar um pouco sobre tomar decisão, entender o contexto. Tem um outro sobre jogos condicionantes, que aí é como você aplicar ali o desenvolvimento, o treinamento. Também vou deixar aqui na descrição quem tiver interesse. Aproveitando o pessoal que está aqui acompanhando a gente, essas conversas são interessantes para a gente abrir um pouco as possibilidades, as ideias. Claro que não dá para aprofundar aqui no podcast. No curso a gente consegue aprofundar um pouco mais ali, então já fica o convite para vocês acompanharem, não só esses, mas outros cursos também do Ciência da Bola. Léo, obrigado pela sua participação, sucesso para você aí no clube, sucesso nos estudos também. Espero contar com você aqui de novo. Eu que agradeço, João, foi uma honra fazer parte aqui do mais esse podcast aí com vocês, tá junto com Ciência da Bola, é sempre uma alegria muito grande. Eu estou sempre disponível, sempre aberto para o Ciência da Bola. Valeu, Léo, obrigado pela audiência, pessoal, grande abraço, até o próximo episódio.